Olá. A gente perdoa todo o transtorno, não é? Eu quero que essa tarde seja uma tarde que esteja transbordando, né? As alegrias que o Senhor colocou no seu bom dia hoje pela manhã. Nós vamos falar hoje sobre dependência e codependência. Temos aqui a Riviane, não é? Ela é aluna, é terapeuta também, assim como eu, não é? E é aluna, né, da primeira turma da CRISCO, né, no Despertar da Consciência. Lembrando a vocês que tem nova turma agora, tem terceira turma, né? Se você tem interesse em ajudar pessoas e ser uma terapeuta, vai lá, se inscreve no canal da Cris, será uma grande bênção para você, assim como foi para nós, né, Anne? E nós vamos falar hoje sobre dependência e codependência. Dá um alô, Anne. Olá, pessoal, tudo bom? Essa live vai ser poderosa, porque até agora há pouco nós estávamos com dificuldades para entrar. Sim, muita dificuldade, né? Amém, glória a Deus. Tem outro som aqui, Anne. Como Deus é bom. Eu sei que vai ser uma grande bênção, mas nós vamos falar, né? O que é a dependência? Qual a diferença entre a dependência e a codependência? Gente, é muito simples, não é? A dependência, ela funciona quando você depende de algo. Eu não quero falar só da dependência de pessoas, porque a dependência ela pode ser de drogas, de pessoas, de bebida. A dependência ela é muito vasta, né? Pode envolver um apego excessivo, medo de ficar sozinho. Existe uma dependência muito grande nessas situações que entram no coração das pessoas. A codependência é diferente. É quando a pessoa acredita que ela pode resolver o problema, a situação da outra. Ela acredita que ela tem um papel específico de entrar na vida da outra pessoa e tirá-la, né, do transtorno que ela está, que ela vive, que ela entrou. Isso a gente pode falar de drogas, nós podemos falar de narcisismo, não é? Que existe aí a codependência. Você acredita que você vai ajudar, você acredita que você pode tirar a pessoa da situação que ela está e ainda se sente na obrigação de fazer isso. Você não se sente em paz para ser feliz, para seguir a sua vida, para caminhar, para crescer. Você não se permite crescer por causa da codependência. Você está condicionado com essa outra pessoa. Normalmente é um parceiro, né? Um parceiro, é uma parceira, pessoas da família. E amigos, normalmente você descarta, não tem problema nenhum. Até o parceiro, né? O cônjuge, o noivo, o namorado, você descarta. Mas quando se trata da família, do pai, da mãe, do filho, da filha, é complicado. É complicado essa codependência, inclusive com as drogas, não é? Quando um filho seu começa a usar droga, uma filha começa a se embebedar, você entra numa situação de socorro, acredita que você tem culpa porque a pessoa acabou entrando nessa situação e, na verdade, você não tem nem controle sobre as atitudes dela, não é? É muito importante nós falarmos sobre isso para a gente ficar livre, né, de algumas situações que vêm à nossa vida. Outro fato, né, até que a Anne vai falar um pouquinho mais, é a dependência, onde é o foco maior. Mais fácil, além da família. A família, você pega os seus parentes, as pessoas mais próximas, mas fora da família, nós temos a igreja. A igreja, eu perdoo, eu dou uma nova chance, né? E a gente ainda acredita que essa nova chance vai levantar a pessoa. E quando isso não acontece, nós nos colocamos na posição, no trabalho, na ação de fazer isso, não é verdade?
Anne, fala um pouquinho, se apresenta, a Riviane, ela é atendente, ela atende, é terapeuta, né? O telefone dela está aí, o contato dela, vocês podem, né, entrar em contato. Anne, obrigada por aceitar o meu convite, obrigada por aceitar todo esse transtorno que aconteceu na produção do vídeo, desculpa, me perdoa, mas assim, muito obrigada pelo teu coração. Nada, o prazer é todo meu. É realmente um prazer participar dessa live junto com a pastora. Eu tenho aprendido também muito com ela. E, assim, eu acho que um dos maiores prazeres que nós temos é de poder abençoar vocês que estão nos assistindo agora, né? Então, assim, a dependência, ela não é só, como a pastora falou, de coisas, né? No caso, de bebida, no álcool, na droga. Muita gente também tem a dependência na pornografia. Então, assim, mas existe também a dependência de pessoas. O dependente emocional, na verdade, é muito um estilo de vida. A pessoa busca aquele estilo de vida para sobreviver. Ou seja, eu preciso de você para me manter de pé, nesse caso, o narcisista, e o codependente, como falou a pastora, é aquela pessoa, é do tipo, eu te salvo para me salvar. Ou seja, eu me sinto na obrigação e na responsabilidade de te salvar para poder me salvar também. Porque, assim, um codependente, na realidade, é uma pessoa que tem uma baixa autoestima. Ela não tem uma estima de si. Então, ela precisa que uma pessoa valorize para ela poder se sentir bem. Então, assim, quando a pastora agora falou sobre a questão da igreja, existe, infelizmente, muito essa questão da oração. Eu não estou subestimando, né, na oração, de que Deus vai mudar, eu não estou subestimando o poder da oração, e muito menos dizendo que Deus não pode salvar ou transformar uma pessoa. Mas, às vezes, a gente carrega aquilo conosco como se fosse a nossa responsabilidade salvar alguém. A gente não tem a capacidade nem de salvar nós mesmos, que dirá uma outra pessoa. Mas também tem também a questão do livre-arbítrio, não é, pastora? Ou seja, até Deus, para poder mudar e salvar uma pessoa, ela tem que dar liberdade para Deus agir. Então, assim, o codependente, ele precisa do dependente. Então, assim, esse jogo, ele, assim, é válido no relacionamento familiar, na amizade, infelizmente, nos vícios em geral. Então, assim, é muito essa necessidade. Eu preciso do outro para sobreviver. Tem até uma frase que se usa muito, que eu acho que se fala cruz vermelha, não é, pastora? Tipo da ambulância, cruz vermelha. Exato. Se usa muito a cruzinha vermelha. É aquela mulher que se sente como se fosse a cruz vermelha, que vai lá e salva todo mundo. Mas a gente sabe que não é assim. Então, assim, é uma carência que existe, é uma baixa autoestima de ser. Então, é necessário curar essa codependência. Então, quando se fala de um relacionamento, como é que a gente percebe que está entrando em uma dependência amorosa, uma dependência afetiva? Porque, assim, o relacionamento, ele traz liberdade. Então, para viver um relacionamento sã, a gente primeiro tem que ter a liberdade de amar a pessoa e deixá-la livre para que ela possa viver também a vida dela. Porque o relacionamento, ele não é aprisionamento, mas é liberdade. Inclusive, com Cristo também, o amor, ele liberta e não aprisiona. Exemplo, um pássaro. Se eu pego um pássaro e ponho ele na gaiola, o pássaro solto, ele não me pertence. Mas quando ele está preso, menos ainda, porque eu estou aprisionando ele para que ele fique comigo.
Então, isso não é liberdade. Então, o amar, uma amizade, um familiar, um parceiro, eu tenho que dar liberdade para que o outro possa viver, porque senão isso é aprisionamento. Então, assim, eu aprisiono o outro, mas, no entanto, eu estou prisioneira de quem eu encarcerei, de quem eu coloquei dentro da gaiola. Então, assim, é um jogo, é uma manipulação que não tem fim, né? Então, assim, é necessário a gente buscar essa liberdade. Então, quando a gente percebe que entra no relacionamento amoroso, quando a gente começa a perceber que tem ansiedade, desculpa, que começa a entrar uma ansiedade dentro de nós, eu não me sinto livre, eu tenho ansiedade no relacionamento, a minha mente está sempre muito preocupada com o que o outro pode aprontar comigo, ou seja, eu acho que ele vai me trair, então eu tenho que começar a controlar mais. Então começa o controle, começa a obsessão, começa a opressão, começa a não viver. Então, quando em um relacionamento você começar a perceber que existem essas questões, então é porque o relacionamento já está se tornando codependente. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não entrar nesse jogo, porque quando você não tem amor próprio, se é que eu posso falar assim, se a pastora puder me corrigir, então você acaba deixando se levar por isso. Então, assim, você acaba se anulando para viver a vida do outro. Então, eu me anulo para viver a vida da outra pessoa. Então, isso não é viver. Né? Se a gente perceber bem, isso passa a ser um jogo, né? Que você fica prisioneira desse jogo, do jogo da codependência, do jogo da manipulação. Então, você se submete a fazer muitas coisas que vai contra a sua dignidade pessoal. Exemplo, pastora, desculpa se eu estou alongando um pouquinho, mas, assim, existe relacionamento onde mulheres... no caso, o dependente fala para ela, é uma demonstração de amor, né? Vamos levar para a questão religiosa um pouquinho. Se você me ama, você vai fazer tal coisa. Exemplo, no relacionamento sexual, né? Se você me ama, então a gente pode passar a ter um relacionamento, a uma vida sexual ativa, porque tanto nós iremos nos casar. Então, isso é uma forma de te aprisionar. Então, você abaixa as suas defesas na sua pessoa, em quem de fato você abaixa a guarda e você cede a pessoa. Aí, o que acontece? Você cedeu, então ele percebeu, né, que você está nas garras dele. Aí começa, não, se você me ama de verdade, então vamos ter um relacionamento a 3. Aí você diz, não, isso eu não gosto, jamais eu vou fazer isso. Não, então você não me ama, então eu vou lhe deixar. O medo, aí você está com medo, você cede mais uma vez de entrar nesse jogo do dependente. Você cede aquilo. Você começa a ser prisioneira daquele jogo que a pessoa está lhe colocando. Então, assim, vai entrando sempre um buraco mais profundo, onde a volta e sair sozinho desse jogo é muito difícil. Fora que o dependente, que normalmente é uma pessoa muito consciente, ou seja, ele precisa ter um codependente para sobreviver. Então, vem o jogo de manipulação, que é, exemplo, filmar a pessoa em um ato como esse. Quando a pessoa quer sair dessa situação, já é tarde, porque ele vai dizer o seguinte, olha aqui, eu tenho prova de que você fez tal coisa, de que você é uma pessoa que não tem um bom caráter, você é uma mulher sem valor. Então, assim, se você não fizer o que eu quero, eu vou mostrar essa prova para as pessoas. Aí a codependente com medo, o que ela faz? Não, tá bom, então eu continuo. Então você vai se aprofundando sempre, cada vez mais, nesse jogo. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado. Tem uma frase que eu costumo usar, que eu escutei de recente, que diz assim, tenha cuidado com quem não lhe respeita, com quem ultrapassa os seus limites, porque quanto mais espaço você dá, menos ela vai lhe respeitar.
Então, assim, você merece o que você tolera. Então, se eu tolero isso, no caso a frase é assim, mas ela é muito verdadeira. Se eu tolero, eu mereço, porque a partir do momento que eu coloco um ponto final, é doloroso. E tem uma outra frase que diz o seguinte: é melhor doer como nunca para não doer nunca mais. Então, assim, pastora, não é? É melhor doer como nunca para não doer nunca mais. Dói muito a gente sair quando a gente pensa que ama alguém, mas é melhor doer naquele momento, que vai ser uma dor que talvez vai durar 1 ano para você se tratar, para você curar, do que você viver 20, 30, 40 anos dentro de um relacionamento tóxico, abusivo e que lhe sai aprisionando, não é, pastora? Sim, sim. Eu gostei muito aí, Ana, de falar do livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher uma coisa ou outra, mas esse condicionamento emocional, ele vai quase com um crime, quando você ameaça, né? Olha, você faz isso, ou eu te exponho, Sim. né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de relacionamento, né? E ficar, tem um bloqueio, né? Até que ponto, né? Eu gostei da frase, né? É melhor doer, como que é, Anny? É melhor doer como nunca para não doer nunca mais. Melhor doer como nunca, para não doer nunca mais. Gostei da frase, Anny, muito boa, muito boa. Mas, assim, eu quero falar para gente, assim, ó, a dependência emocional, eu anotei umas coisas, é um padrão de comportamento onde alguém se sente incapaz de funcionar de forma autônoma sem a presença ou aprovação da outra pessoa. Você precisa que a outra pessoa diga sim, você precisa que a outra pessoa aceite, você precisa de uma validação. Validação. Presta atenção, que tudo isso nós vamos acabar chegando na questão de você colocar outra pessoa no lugar de Deus. Colocar outra pessoa na qual você acredita, porque quem deve te validar é Deus. E quando nós procuramos isso em pessoas, nós falhamos. É melhor doer como nunca, para não doer nunca mais. Eu gostei muito de ouvir essa frase. Assim, essa dependência pode envolver um apego excessivo, medo de ficar sozinho. Então, porque você tem medo de ficar sozinho, você cede. Busca constante por validação. Você precisa que alguém te diga que você é bom, que você é legal. E as pessoas, normalmente, elas vêm, é o love bomb, né? Te coloca lá em cima e você fala, Deus, eu consegui. Né? Daqui a pouco ele começa a apontar os seus defeitos, né? Você tem dificuldade de tomar as decisões sem a influência do outro. O que eu faço? O que eu devo fazer? Isso é a dependência. Dependência de uma pessoa. A codependência, ela é um tipo específico de dependência emocional que ocorre em relacionamento onde uma pessoa assume o papel excessivamente de cuidador. Ele é um cuidador excessivo. Ele tem que cuidar, ele tem que cuidar. Ele não pode permitir que o outro se dê mal. Ele não pode, se o outro se der mal, ele é capaz de sacrificar as suas próprias necessidades em prol do outro, né? Em prol do amigo, em prol do filho, da filha. E isso acontece muito em família, né? A mãe passa a mão pela cabeça do filho, deixa ele fazer algumas coisas e ela sabe que está errado, mas ela não vai contra. Ela tenta fazer com que aquele filho fique bem, que ele se dê bem. E muitas vezes o que nós estamos fazendo é impedindo que doa, como é que é? Doa como nunca, para não doer nunca mais. Nunca, para não doer nunca mais. Eu vou anotar essa frase, Aninha. Então, assim, isso pode levar a um ciclo, né? Um ciclo de comportamentos totalmente disfuncionais, né? Alimentar problemas como vício, abuso emocional, celular. Gente, o celular tá um negócio, tá pior do que cocaína. É verdade. Mais difícil ainda, ele pega as crianças. Então, assim, as crianças estão condicionadas e os pais acabam deixando. E
Não, é só hoje, é só esse horário. Toda vez que você os encontra, ele está dizendo, mas é só aquele horário. Se for de noite, é só de noite. Se for de manhã, é só de manhã. Se for à tarde, é só à tarde. Precisamos prestar atenção nos nossos, que nós amamos. A dependência geralmente se refere a uma pessoa que é emocionalmente ligada à outra. Ela não consegue se desligar. São duas doenças conectadas. O que está... gente, isso não impede que você ame. Mas, se nós formos levar para a palavra de Deus, ela diz para a gente amar como nós nos amamos. Então, antes de você amar a terceira pessoa, a segunda pessoa, o seu filho, o seu cônjuge, ame a você mesmo. Antes de... Eu gosto quando você entra no voo, que eles falam, né? Se você estiver se afogando, primeiro coloque a máscara no seu rosto e depois vai atender o outro. Primeiro use a boia no seu corpo, para depois você atender o outro. Então, assim, você entender que você precisa ficar bem, que o amor de Deus primeiro vai alcançar você vai abrir para a sua vida, para a sua história, para que você tenha uma estrutura, para que as suas pernas se firmem, de verdade. Para depois, quando as tuas pernas estiverem firmes, você vai conseguir pegar o outro. Mas se tuas pernas estiverem quebradas, eu gosto da frase assim, não quebre as minhas pernas e peça para que eu corra atrás de você. Porque normalmente, não é? Normalmente o dependente, ele te distrai. Ele acaba com o seu emocional, ele se arrebenta. E depois ele fala, não vai me ajudar? Não vai correr atrás de mim? Então, assim, não quebre as minhas pernas e peça para que eu corra atrás de você. Não dá. Eu tenho que cuidar das minhas pernas, ficar bem, caminhar de verdade, com passos firmes, para garantir o meu físico, para garantir... E quando eu falo de físico, eu não estou falando só do físico carne, osso, carne, do físico emocional, das nossas vidas, tanto a física, quanto a emocional, quanto a espiritual. Nós precisamos estar firmes. Tem um Deus que nos ama, tem um Deus que está acima de qualquer outra pessoa na nossa vida, do que o nosso Deus deve estar acima dos nossos filhos, que é onde nos pega, acima dos nossos relacionamentos e acima do dinheiro, que são 3 pontos bem nevrálgicos nas nossas vidas, né? Finanças, o relacionamento afetivo, né, homem e mulher, e dos nossos filhos. Então, em todas essas áreas, quem deve ser o dono, quem deve falar alto, é Deus. É Deus. Amém. Então, preste atenção sobre isso. Se você é codependente, procure ajuda. Olha, terapia é uma ferramenta maravilhosa para isso. Você quer falar um pouquinho mais sobre a igreja? Pastora, eu me lembrei, quando a senhora estava falando da questão do aeroporto, do avião, eu me lembrei Sabe quando a gente entra no banheiro, nesses banheiros públicos, que quando você lava a mão tem os lencinhos para você secar a mão? Eu não sei se vocês já perceberam que quando vai uma mãe com o filho, o que é que ele faz? Tem o lencinho lá, o lencinho está pendurado. Aí ela pega o lencinho com a mão toda molhada e dá o lencinho para a criança. O lencinho já vai chegar molhado, deteriorado na mão da criança. Então, a frase é exatamente isso. Cuide primeiro de você. Eu seco primeiro a minha mão, jogo o lencinho fora e pego um outro lencinho novo e dou para outra pessoa. Porque se eu não me amo, o serviço que eu prestar a outra pessoa, ele vai ser sempre pela metade. Verdade. Então, assim, nem eu e nem você vai receber algo íntegro, vai receber um pouco defasado. Então, assim, o cuidado de pegar o lencinho, secar primeiro as mãos, cuide primeiro de você. E a outra questão em relação à igreja infelizmente, a gente também está muito acostumada. Primeiro que a gente recebeu essa questão do que a mulher
é sempre aquela que suporta muita coisa. Então, assim, para algumas pessoas, até exemplo, eu estou casada há 20 anos, o meu marido ainda não se converteu, mas eu estou orando por ele e ele vai se converter. Eu não creio, e Deus sabe que eu não duvido, quer dizer, eu não duvido que Deus não mude uma pessoa. Mas, assim, 30, 40 anos orando para que uma pessoa se converta e, no entanto, essa pessoa não tem o mínimo de respeito por você. Então, assim, se você não quer sair do relacionamento, se você orou, colocou diante de Deus e não quer sair do relacionamento, comece a cuidar de você. Eu escuto uma frase, eu estou acompanhando uma pessoa e o marido, ele tem depressão, foi diagnosticado com depressão, então, assim, ele está se tratando, mas, na verdade, a depressão, ela só acelerou a questão do lado narcisista dele, o transtorno, né? Então, assim, o que ela faz? Né? Porque o narcisista, ele sempre tenta te aprisionar. Você não vai ficar comigo do meu lado, mas eu também não quero que você saia. Eles têm filhos, então, assim, quando as crianças vão participar de algum evento, alguma coisa assim, a mãe acompanha o filho e vem e fica com o marido. Mas, no entanto, ele fica no quarto, ele não está nem aí para ela. Então, o que ela falou? A mulher sábia edifica a sua casa. Mas isso não é edificação, porque ele não está nem aí para você, ele simplesmente está lhe aprisionando. Porque a sua presença na casa faz com que ele se sinta bem. Na verdade, ele não está bem nem com ele, nem com ninguém. Então, assim, às vezes a gente carrega, nós, cristãos, carregamos essa coisa. Não, é a minha cruz. Misericórdia. A cruz, o Senhor a nossa cruz, o Senhor já levou. Né? Ele pagou o preço, ele pagou todo pelas doenças, pelas dores, pelos sofrimentos. Eu também aqui não estou fazendo apologia não sofrimento, né? Mas, assim, eu tenho que ter uma consciência muito clara diante de Deus, o que Deus quer da minha vida. Então, assim, eu orando por uma pessoa há 40 anos, e de repente eu chego sempre mal na igreja. Quantas histórias nós temos de mulheres que chegam dentro da igreja com a mancha no rosto, com o olho roxo. Por quê? Porque o marido agrediu. Então, aí, quando depois passa 40 anos, 30, 40 anos de oração, aí a mulher fala assim, o meu marido mudou. Ele mudou. Ele mudou. Mas, claro que tem que mudar. Talvez ele não faz as mesmas práticas que antes, porque não tem mais vigor. Não tem mais aquela capacidade na insistência de fazer mal com a mulher. Então, é lógico que ele vai mudar. Mas, assim, também, mais uma vez, repito, não estou dizendo que a oração não tenha poder para mudar. Mas a gente tem que ter muita consciência diante de Deus, o que de fato Deus está querendo da minha vida, da nossa vida. Eu dedico toda uma minha vida para orar e interceder por uma pessoa que me trata mal desde sempre, quando, no entanto, nem eu estou bem, nem comigo, nem com Deus e nem com as pessoas ao meu redor. Então, assim, a gente tem que parar com essa ideia de dizer assim, não, isso é a minha cruz. Eu tenho que carregar a minha cruz, é o espinho na carne. Eu não sei se foi a pastora que falou, que deu um exemplo sobre o espinho na carne, em um dos seus áudios, em um dos seus vídeos, eu não sei, mas eu escutei uma explicação muito clara, assim, do que era o espinho na carne. Exemplo, o exemplo de Paulo, né, que tinha um espinho na carne. Às vezes, o espinho na carne, ele não é o meu sofrimento, o espinho na carne é a minha cura. Porque o orgulho, a arrogância é o que me causa dor. O espinho na carne é a minha cura. Então, assim, eu tenho que entender que se eu levo a cruz de Cristo, é aquilo que vai me trazer bem, é aquilo que vai aliviar a minha dor, né? Então, assim, não que vai trazer peso. Então, assim, eu tenho que andar com Cristo, sabendo que eu estou levando os meus pesos para o Senhor, toda a minha raiva, a minha arrogância, a minha falta de paciência, a minha intolerância. Eu levo isso na cruz e lanço lá, mas eu tenho que passar o resto da minha vida sofrendo por alguém.
Pastor, eu não sei se eu estou errada falando isso, mas assim, eu tenho um entendimento muito claro disso, assim, ao menos para mim, né? Pastora, me ajude. É assim, Anne, quando você fala, né, eu passar 40 anos orando, eu acho que você tem que passar 40, 50, 60. Agora, apanhando, nenhum. Nenhum, Uhum. tá? Então, assim, não foi isso que Deus pediu. Se o teu cônjuge te agride, você tem que ir para a delegacia, você tem que denunciá-lo. E não precisa esperar 1 ano, 2, 3, não, o primeiro mês, não importa, você não é saco de pancadas, né? O teu casamento, quando você casa, você não pensa nisso. Então, quando você dá a ideia de que ora por quem bate, aí fica muito vago, a situação fica distorcida, porque para quem te agride, você não tem que orar, não é 30 anos, é 1 ano. Você pode até orar 50 anos, mas você não pode se permitir apanhar. Você não pode se Uhum. permitir ser agredido. Eu sempre falo isso, né? Eu sou completamente favorável a você lutar até o fim da sua vida. Eu luto até o fim por aqueles que eu amo, mas eu não permito que eles brinquem com a minha vida. Você precisa entender isso. Você pode lutar por quem você ama, você pode lutar pelo seu filho, Uhum. você pode lutar pelo seu cônjuge, você pode lutar por qualquer pessoa. O que você não pode é permitir que essa pessoa destrua a sua vida, que essa pessoa Exato. destrua a sua história, destrua o seu caminhar, entendeu? Destrua os seus sonhos. Essa é a questão principal, porque quando eu sempre ouço falar do texto lá, né, de Timóteo, desses te afasta, eles são arrogantes, e se afaste mesmo, não é para ficar perto, mas pode Uhum. interceder, pode orar por essas pessoas. Mas quando eu falo de relacionamento e de agressão, eu simplesmente não tenho que esperar nem 1 ano, nem 1 mês, entendeu? Não precisa passar por isso de jeito nenhum. Ah, mas o casamento é para sempre. O casamento é para sempre. O casamento é onde as pessoas se respeitam. Quando há adultério, Deus permite que haja separação. Gente, presta atenção. Eu gosto de falar sobre isso. Nós já estamos voltando, mudando a questão, mas vou falar um pouquinho dessa questão de divórcio. Porque é pecado. A mentira é pecado. O roubo é Uhum. pecado. Tudo isso é pecado. E todos eles têm perdão. Né? Nós temos assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Tá? Demais coisas têm perdão. Você mente, Deus te perdoa. Você acaba pegando alguma coisa de alguém, Deus te perdoa. Com arrependimento, Deus te perdoa. O que Uhum. é diferente aí são as coisas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. As consequências do pecado. As consequências do Exato. pecado são diversas, são diferentes. Nós precisamos entrar nessa situação para sair da codependência, né? Você está dependendo, achando, voltando, né, o assunto ali, achando que você está intercedendo pelo seu marido, ele está te agredindo, ele está te machucando. Não. Continue intercedendo por ele longe dele. Longe dele. Exato. Não precisa estar submissa, se submetendo às agressões físicas, às agressões verbais, às agressões psicológicas, que a gente entra no âmbito do narcisismo, não é? Que nós precisamos estar muito atentos, e nós temos muitos vídeos que falam sobre isso. Então, preste atenção Uhum. no que Deus te chamou para fazer, né? Alguns exemplos da codependência eu anotei aqui, né? Uma pessoa que constantemente ignora suas próprias necessidades para satisfazer as demandas emocionais ou físicas de outra pessoa. Você se anula por causa dela. Presta atenção se você é um codependente. Você se anula por causa de outra pessoa, você anula as suas vontades, você barra por causa de outra pessoa. Pense nisso. Eu não estou falando das vontades que são naturais, algumas coisas, não estou falando do nosso dia a dia, do nosso ir e vir, né, da nossa labuta, porque nós temos labutas, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Alguém, segunda posição, alguém que assume responsabilidade excessiva para proteger outra pessoa de enfrentar as consequências de suas próprias ações. Gente, se a pessoa fez, deixa ela cumprir, deixa ela responder. Então, ai, meu filho passou na cabeça. Não, meu filho, tadinho, vem cá, a mamãe te segura. Não, meu marido não fez isso. Ah, não, a minha esposa não fez isso. Então, você precisa deixar Deus agir. Algumas Amém.
atenção nisso. Algumas pessoas, quem está colocando as mãos é Deus. E a gente não, é melhor doer como nunca, para não doer nunca mais. A vontade de Deus é doer como nunca, para não doer nunca mais. E nós precisamos permitir isso, né, Anne? Nós precisamos estar atentos às ações e às consequências das ações. Se toda vez que a pessoa que a gente ama, que a gente quer proteger, faz algo errado, a gente assume, ele vai ser um irresponsável. Nós estamos criando uma pessoa irresponsável. Nós estamos criando uma pessoa inconsequente. E quando ela se tornar consequente, você vai falar, onde é que eu errei? Eu fiz tudo. Então, você fez tudo errado. Você deixá-lo responder, né, pelas ações dele. Você tem que deixá-lo responder por aquilo que ele fez. São consequências. E isso é a palavra de Deus, né? Outro ponto, né, que eu quero, alguém que se sente responsável pelo bem-estar emocional do outro, mesmo quando isso significa sacrificar a sua própria felicidade. Ai, vai me fazer muito bem ir para a praia, mas eu não vou porque o meu filho usa droga, ele está passando mal, ou a minha filha foi para a noitada, não sei que hora que ela volta. Porque, sei lá, 1001 situações. Não, porque ele vai beber a cara, vai ficar bêbado. Então, eu vou me barrando, eu vou parando com os meus planos, com os meus projetos. Gente, isso é codependência. Se livra disso. Deus tem um plano melhor para a sua vida. Deus tem um plano exclusivo que faz assim, combina direitinho de acordo com as suas impressões digitais. Deus fez uma impressão digital para você única, é só tua. E Ele tem um projeto para a sua vida, Ele tem um projeto para a sua história. E Ele está pronto para fazer a vontade dEle na sua vida. Basta que você diga sim para Deus. Uma pessoa que se sente culpada ou responsável pelos problemas do outro, mesmo quando não tem controle sobre esses problemas. Você não tem controle nenhum. Como é que você é responsável? A pessoa não te pede para ir ou para vir, ele vai e faz. E daqui a pouco ele está mal. Ele age de maneira correta, ele se envolve com pessoas erradas. E você é responsável por isso? Não, você não é, você está livre. Presta atenção. Eu não estou dizendo para você abrir mão de ninguém que você ama. Não, isso não entra no meu coração, porque eu não abro mão das pessoas que eu amo. Mas se você cortar o teu braço, você vai ficar aleijada. E a pessoa não vai mudar nada, porque não depende do que você faz. Depende da ação da outra pessoa. Depende da consciência da outra pessoa em fazer, em aceitar ser auxiliado, em aceitar sair do buraco, em aceitar se arrastar, porque, né, e às vezes se machuca, se suja. Então, pense sobre isso, não é? E, assim, não se sacrifique nem um ano, viu, Anne? Nem 30, nem 20, nada. Você pode orar 50 anos, sem que você esteja prejudicado, sem que nada te afete, porque a oração do Senhor, presta atenção, o fardo do Senhor é leve. Você pode orar quantas pessoas você quiser, durante quanto tempo você quiser, e isso não será pesado. Por quê? Porque a tua responsabilidade é só a oração. Não é que a oração tem efeito. O efeito da oração depende de Deus. Você só tem que orar. Então, precisa ter esse cuidado, Anne, para a gente não entrar num beco sem saída, não é? Porque Deus nos ama e Ele tem projeto, e o projeto dele é perfeito. Amém? Você quer falar mais alguma coisa? Sim, pastora, e muitas das vezes as pessoas confundem muito a questão da codependência e da dependência emocional no geral, né? Porque acontece que quando você vai alertar uma pessoa, eu vou contar um caso que bastante recente. Uma pessoa chegou para mim falando que estava conhecendo um rapaz. E eu tinha dito, expliquei, eu disse, ora e vê se era vontade de Deus, vai avante, né? Continua. Se não, sai fora. Para não gerar dependência emocional
né? E eu expliquei um pouco a situação que eu vivi na época. E a pessoa falou assim para mim: não, eu não sou dependente emocional de ninguém. Se eu fosse dependente emocional, eu não estaria só durante esse tempo todo. Mas não quer dizer que o fato de você ser codependente, por força você tenha que trocar de homem toda hora. Se um deixa, você pega outro. Se um deixa, você pega outro. Não. A codependência, ela pode iniciar quando você entra em um relacionamento. Esse relacionamento pode ser, tipo, você passou, exemplo, 2, 3 anos separada e conheceu uma pessoa. Durante esses 2, 3 anos, você não sentia essa necessidade de ter ninguém. Mas a partir do momento que você está com uma pessoa, você passa a ser codependente dela. Mas, assim, pastora, eu entendo também que, assim, esse jogo da codependência, ele é muito ligado na questão do transtorno de personalidade narcisista, né? No caso, o narcisista, né, quem tem um transtorno, eles têm todo um jogo para fazer com que a pessoa se torne codependente dele. Então, nesse caso que eu contei agora, essa pessoa, essa moça, ela conheceu esse rapaz, né? E eu disse, cuidado para não ser uma codependência. E ela falou exatamente, não, se eu fosse codependente ou se eu fosse dependente emocional, eu não estaria só esse tempo todo. Eu disse, ok. Depois ela não entendeu, ela quis se defender, me acusando de coisas que eu não tinha falado. Ok, me afastei um pouco. No final da história, o que aconteceu? Esse cara chegou com uma lábia de santo homem de Deus, um grande conhecedor da Bíblia, um pregador assim, sem igual. Mas ele já tinha sido preso, uma bandeiríssima vermelha, já tinha sido preso, foi para uma outra cidade, fugido. Essa pessoa acolheu esse rapaz na casa. Ela não morreu, porque Deus foi muito bom para ela, colocou a vida dela em risco, colocou a vida do filho em risco. No final das contas, ela denunciou essa pessoa e teve uma medida protetiva. Mas o que aconteceu? O policial falou que ele tinha uma certa distância, né? Que ele podia chegar até ela. E ele foi morar em um bairro um pouco distante da casa dela. Ela ia atrás dele. Entendeu o perigo da codependência? A pessoa tentou, de fato, matá-la. Amolando uma faca, a manhã toda amolando uma faca dentro da casa dela. Eu fiquei sabendo da história depois, né? Então, assim, é um risco. Então, assim, o que você se submete? Você mete a sua vida em risco, você mete a vida do seu filho em risco, mas não só de todas as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, se mobilizou uma quantidade de pessoas muito grande para ajudar essa moça, porque, assim, ela estava tão dependente dele que ela não conseguia enxergar outra coisa além dele. Eu não sei como é que está a história da vida dela agora, porque, assim, eu perdi o contato com ela, mas, assim, é um perigo muito grande. Então, assim, mas quando se trata de um relacionamento amoroso, o dependente, ele tem todo o jogo para lhe manipular, para você se tornar dependente dele. Sabe essa coisa, vai e vem, morde e assopra? Isso é uma forma de lhe adestrar. Eu te dou um pouquinho, é como droga. Você fuma uma pedra de crack, não sei como funciona, também não é uma coisa que me interessa muito, mas assim, você fuma um cigarro de maconha, sei lá, você fuma pela manhã, à noite, à tardezinha, não sei quantas horas deve durar, passa o efeito. Então, assim, ele te levou no pico da emoção, de repente baixou novamente, e você sente a necessidade de buscar novamente aquela adrenalina. Você busca novamente e diminui o efeito e se torna um vício. E o narcisista, né, então, voltando a falar sobre o assunto, ele faz a mesma coisa, o jogo do morde e sopra, do vai e vem, é para te manipular a ser dependente dele.
Então, ele faz com que você tenha medo de perder, que foi uma das coisas que a pastora falou. Você passa a ter medo de perder a outra pessoa, porque você tem medo de ficar só. Mas em um jogo como esse, você já está só, porque você não está vivendo a sua vida, mas você nem está vivendo a vida do outro, porque ele não lhe permite você viver a vida dele. Então, assim, é muito sério essa questão. A gente tem que buscar realmente muita direção em Deus, a gente tem que buscar se conhecer, porque, assim, quando você se conhece, ninguém consegue lhe dominar. Mas para que isso aconteça, né, para que as pessoas não lhe dominem, uma das coisas mais importantes é você se conhecer e você ser independente. Mas independente em tudo, independente financeiramente, independente emocionalmente, independente amorosa, em relação ao amor, à família, tudo. Não sei que você tem que ser fria, mas você tem que conhecer o seu valor, porque quando você conhece o seu valor, você não permite que ninguém lhe dê preço. Né? Então, assim, eu tenho um valor muito importante, mas eu não permito que ninguém me dê um valor, um preço, né? Então, assim, cuide da sua vida emocional, você que é cristã, principalmente. Nós vivemos em uma realidade trina, espírito, porque fomos formados primeiro na região espiritual, Deus nos idealizou espiritualmente, depois ele mandou na terra corpo, para viver em um corpo, e temos uma alma. Então, essas 3 áreas da nossa vida, ela tem que ser cuidada. Mas, assim, infelizmente, a igreja ignora muito isso. Então, a gente cuida muito do corpo, né? Vai para a academia, se alimenta bem, vai para a igreja, busca oração, faz jejum, campanhas, mas e a nossa vida emocional? Como é que ela fica? Então, assim, quando você está em uma área vulnerável, é quando entra o seu inimigo, o seu adversário. Ele vai entrar na sua vulnerabilidade. Então, assim, nós, como cristãos, temos que sair realmente desse campo da ignorância. Já foi o tempo. Amém. Deus está nos despertando para dizer, oh, filha, filho, acorda, tem essa área da tua vida que é tão importante quanto a área espiritual. Então, cuida dela para que não seja muito tarde, né? Porque, assim, quantas a gente vê, né, pastora? Quantas pessoas, homens e mulheres de Deus, tentam contra a sua própria vida, mesmo sendo grandes homens e grandes mulheres de Deus. Mas por quê? Porque tem uma área na sua vida que está fraca, que não existe vida. Então, se não existe vida, se não existe força, como é que você vai se defender? Na luta espiritual, como é que a gente se defende? Através de oração, de intercessão, de jejum, de propósito. Na nossa área física, no mundo real, como é que a gente confronta a vida? Se alimentando bem, indo para a academia, fazendo exercício. E na nossa área emocional, como é que a gente vai se defender nas lutas emocionais? Se você não tem conhecimento, é difícil você se defender. Então, assim, a própria palavra fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se não tem conhecimento nessa área, é muito difícil que você consiga confrontar nessa situação. Então, busque ajuda, busque terapia, busque um psicólogo, porque a gente via muito essa questão do tipo, mas isso é coisa de gente louca, ir para psicólogo, para um psiquiatra, é coisa de... Hã? Para terapia, né? Eu não preciso disso, é coisa para louco. Exato, eu não preciso disso, para quê? Mas a própria palavra fala de Deus, a própria palavra de Deus fala da importância. Agora eu não me lembro o versículo, pastora, que a senhora me falou hoje pela tarde. Que a senhora, hoje à tarde, a senhora, ou foi hoje, ou foi ontem, não me lembro bem, que a senhora falou de um versículo bíblico que ele tem que nós temos que estar em harmonia nas 3 áreas. Agora eu não me lembro. Sim. Sim, é que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sejam encontrados íntegros, né? Diante de Deus, tá? Eu acho que é Filipenses.
Ou é Colossenses? Eu não lembro mais. Exatamente. Então, quem é cristão, pastor, líderes responsáveis de jovens e crianças, seja lá o que for, saia realmente dessa ignorância, porque a ignorância, ela mata. É um perigo, a ignorância, ela mata. Então, assim, busque ajuda, busque conhecimento. Você, uma das frases que eu ouvi quando eu estava com o narcisista era: ame com amor de mãe. É muito linda a frase e funciona quando uma pessoa não é transtornada. Mas com uma pessoa transtornada, você pode amar com amor de mãe, com amor de pai, com amor de Deus, com amor do Espírito Santo, e não funciona, porque eles não querem mudar. Não é, pastora? Sim. Na verdade, o que nós precisamos colocar é que precisamos sim ter entendimento, buscar um entendimento. O que é importante para cada um de nós é que, por que a codependência e por que a dependência emocional? A dependência emocional, ela pode ocorrer com a dependência emocional com qualquer tipo de relacionamento. A codependência, não. É diferente, é com uma pessoa que está com vício, com uma pessoa... Mas porque, vamos falar do narcisista, por que ele acha uma brecha na nossa vida e nos consegue pegar? Por quê? Porque ele nos estuda. Uhum. Você tem uma ferida que você não tratou. Quem é que não tem? Gente, todos nós temos. Todos nós temos algo que nos machucou, porque a vida, Deus já disse que no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos vencer as nossas aflições. Mas quando nós buscamos essas pessoas para suprir essa nossa necessidade, nós caímos no pecado da idolatria. Idolatria. Uhum. Se colocarmos Deus para nos suprir, Deus para nos acolher, Deus para nos dizer quem nós somos, deixamos outras pessoas dizerem. Oi, quem é qualquer um para dizer quem eu sou? Que autoridade ele tem sobre a minha vida? O que ele sabe de mim para dizer quem eu sou? Ei, quem pode dizer quem eu sou foi aquele que me criou. Só ele pode me dizer. Só ele. Então, isso é uma ação e uma direção e só do nosso Deus. Quando nós colocamos outra pessoa para assumir esse papel, entramos na idolatria. Deus não tem essa direção. Deus não dá, ele nos chama como filhos. Quando ele fala de pai, ele diz: eu te formei, eu te criei antes da fundação do mundo, eu já sabia quem você era. Então, é muito importante nós sabermos que nós temos alguém que nos ama incondicionalmente, é o nosso Deus. Amém? Ele é o nosso pai. E incondicionalmente eu digo quando você se coloca na posição de filho, né? Ele é o nosso pai. E o filho, normalmente, gente, o filho obedece. E é muito sério quando homens e mulheres pegam textos bíblicos para distorcer, né? A mulher sabe edifica o lar, como a Anne falou. Primeiro é um lar, não é um transtorno. A mulher sabe edifica o transtorno que o marido dela colocou dentro da casa. Não está escrito isso. A mulher sabe, e ela fala mais coisa. O marido dela confia nela. Olha que, porque pega só a mulher sabe, a mulher sabe, a mulher sabe. Sim, a mulher sabe edifica o lar, aonde o marido confia nela, aonde as servas trabalham para ela, aonde ela é mais preciosa para o marido dela do que uma joia fina, uma joia rara. Então, nós sempre pegamos, eu acho muito interessante isso, pegar sempre o lado da mulher. O homem nem existe nessa história. Mas o homem é muito importante, a autoridade Deus deixou com ele. Não é autoridade para nos massacrar, é força, não para nos machucar. É autoridade para nos defender e força para ser tudo sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre a nossa casa. Enquanto a mulher edifica, o homem a defende. O homem não deixa qualquer um entrar, né? Eu vejo assim que lá nos Estados Unidos o poder, o poder que você tem no seu imóvel,
é muito grande. Ninguém pode entrar no lugar que é seu. Ninguém pode invadir a sua propriedade. Qualquer um que invadir, você pode fazer o que você quiser. Lá, a propriedade, ela é defendida, ela é segura. Você tem a defesa, né? E essa defesa, quem tem que dar ao lar é o homem, né? Aqui no Brasil, a gente não tem isso, mas nós desejamos isso com um coração ardente, que tenha um marido que nos proteja, que nós nos sintamos seguras dentro dessa casa que nós vamos edificar com sabedoria, né? Vamos colocar o contexto total, né, do que a palavra diz, do que a Bíblia fala para cada uma de nós. E isso é muito importante para que eu fique bem, para que eu entre, e ainda quero voltar, Anne, falar da cruz, né? A minha cruz não é de ninguém, não é o bêbado, não é o drogado, não é o filho, não é o marido, não é o vizinho, não é o tio, não é o irmão. Sou eu mesmo. Qual é a minha cruz? Meu orgulho. Meu orgulho me afasta de Deus. O meu egoísmo. Meu egoísmo me afasta de Deus. Me afasta de Deus. O meu descaso com quem está doente, com quem está ferido. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. São as minhas... É quem eu sou mesmo. Você não carrega a cruz de ninguém, não. Não venha, minha cruz é meu filho. Não, teu filho vai ter a dele. Pode ficar sossegado. Pode ficar tranquilo. Não é? Você, né? Eu sou dependente, você é dependente. Você precisa de alguém para te validar. Você precisa que alguém fale, você está boa, você está bonita, para que você fique bem. Você tem complexo de inferioridade por alguma coisa que te aconteceu lá atrás. Gente, a gente tem umas marcas, umas feridas, que às vezes nos impede de caminhar. De caminhar como as outras pessoas caminham. A gente sabe que a gente caminha com mais dificuldade. Você tem complexo de inferioridade? Aonde? Aonde está essa ferida? Deixa Deus te tratar. Você é insegura nas suas decisões, você não sabe se vai, se não vai, se as pessoas vão te aceitar ou não vão. Então, Deus te aceita. Deus te conhece. Deus te criou. Deus te criou, te formou, te firmou. E Ele está te chamando para que você possa caminhar da direção dele. Você acredita que pode libertar ou salvar alguém da dependência? Se você acredita nisso, ore sobre isso. Você não tem esse poder. Você não tem o poder de libertar ninguém, de curar ninguém, de livrar ninguém de nada. Não assuma essa responsabilidade para a sua vida. E eu estou falando isso, tá? Eu quero falar, eu já sou avó, então eu tenho uma família já formada, então eu estou te falando isso em relação a todas as áreas. Você não tem culpa, tá? Você não... nem com os seus filhos, nem com seus irmãos, nem com seu pai, nem com sua mãe. Não. Você não tem esse poder. Não é responsabilidade sua o que acontece com nenhum deles. Eu sei, gente, que não é fácil. Mas eu quero que você entenda que eu não estou te pedindo para virar as costas para ninguém que você ama. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo só para se proteger, ficar inteira, para que você possa auxiliar aquela pessoa que você ama no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo que Amém. Deus é nesse tempo. Não seja ansiosa, não precipite as coisas. Sabe por quê? Ouve o que eu vou te falar. Deus não tarda e nem falha nunca. Nunca Deus vai falhar. Nunca Deus vai falhar. Deus chega na hora certa, no ponto certo, do jeito correto. Então, não se precipite. Você pode até se incomodar com algumas situações, não tem problema, não. Mas você não tem o poder de decidir por ninguém. Não. O poder de cada um está em cada um. Nós podemos aconselhar, sem que isso nos fira. Então, eu não estou dizendo que você não vai ficar triste com algumas coisas, com pessoas que você ama, com pessoas que você luta, que você trabalha. Não é isso. Mas isso não tem que impedir você de caminhar, não tem que te impedir
crescer, não tem que te impedir de andar para frente, de criar e de crescer. Amém? Anne, você quer falar alguma coisa? E como a senhora estava falando, pastora, não que a gente tenha que abandonar pessoas, mas se for necessário para a nossa saúde mental, emocional, é necessário perder, né? Sim. Porque, assim, a frase que eu usei no início, que diz assim, aquilo que você tolera é aquilo que você merece. Porque se você não... Sim, pode continuar, Ana, desculpa. Se você não colocar limites, as pessoas não irão te respeitar, elas vão sempre invadir as suas fronteiras. Quando a pastora estava falando da propriedade nos Estados Unidos, as propriedades, a maioria nos Estados Unidos, não tem muros, mas ela está muito delimitada. Existe uma fronteira e as pessoas sabem que ali faz parte do território da pessoa, da casa, da propriedade, e elas não invadem, mas tem um limite, e o proprietário sabe que tem um limite, e quem não pertence à casa sabe que é delimitado ali, ou por grama, ou não sei, mas tem alguma coisa que põe o limite, então você tem que pôr o limite. E às vezes Deus está tirando pessoas, mas a gente está correndo atrás de pessoas. E a gente tem que entender que nós não temos que ter medo de perder pessoas, porque elas entram na nossa vida, às vezes, por um período, por um momento, e, bom, já está, serviu para aquele momento na nossa vida, e nós também fomos úteis na vida daquela pessoa. E quando chegar o momento, não tem problema quando a pessoa se for, né? Principalmente quando são pessoas abusivas. Tem uma frase do Dalai Lama que diz assim: quando perder, não perca. Quando perde, não perda a lição. Quando você perder alguém, não perca a oportunidade de entender a situação, a circunstância. Então, aprenda a lição daquilo. A gente não consegue ver o que vai acontecer. A gente não consegue ver além da montanha, mas Deus, ele consegue ver muito além. Então, existem pessoas que ele tira, sim, da nossa vida porque é necessário. E a pastora antes tinha falado que, às vezes, Deus está tratando uma pessoa e, às vezes, a gente está lá querendo ajudar. Né? A gente está querendo ser mais misericordioso do que Deus. É verdade, é verdade. Mas olha, Anne, assim, tem pessoas que você pode desligar, outras que não, né? Aí é outra coisa. Por exemplo, uma pessoa que você ama, um relacionamento, tudo bem, não tem problema nenhum. Você se desliga. Mas se é, por exemplo, se é o seu filho, você não se desliga. O filho é a morte. O filho até realmente, se tem uma frase que cabe, é para o relacionamento de filhos, de pais e filhos, é até que a morte nos separe. É exatamente. Às vezes com os irmãos também, né? Mas aí é mais vago. Mas literalmente com os filhos é até que a morte nos separe. É muito difícil ter uma situação fora disso, né? Então nós devemos abranger tudo, né? Porque existe narcisista e relacionamentos abusivos em todas as áreas da nossa vida, em toda a nossa história. Mas nós precisamos buscar auxílio. O nosso tempo está finalizando. Gente, nos perdoe por todos os transtornos, né, da live. Eu sei que você vai assisti-la depois, né? Quem não conseguiu assistir antes. Mas eu quero que Deus abençoe cada um de vocês. Dani, muito, muito obrigada por esse tempo. Obrigada pela tua paciência, pelo teu coração. E, assim, nós vamos fazer outras lives também, nós vamos conversar mais, tá bom? Que Deus nos abençoe, vocês fiquem com Deus e lembre-se, é melhor perder, como é que é? Doer. Como nunca, para não doer nunca mais. Como nunca, para não doer nunca mais. Deixe doer como nunca, para não doer nunca mais, tá bom?
abençoe vocês e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo áudio, a nossa próxima live, tá bom? Deus abençoe. Até, muito obrigada pelo convite, pastora.